Comunista, publicado em 21 de fevereiro de 1848, foi escrito pelos teóricos fundadores do socialismo científico Karl Marx e Friedrich Engels. Foi escrito no meio de um grande processo de lutas urbanas das revoluções de 1848, chamadas também de Primavera dos Povos. Um processo revolucionário de quase um ano que atingiu os principais países europeus. Duas maiores reivindicações foram as reformas sociais, onde se conquista a diminuição da jornada diária de trabalho de 12 para 10 horas e o voto universal, embora apenas para homens. O primeiro capítulo, designado Burgueses e Proletários, aborda as diferenças entre um e outro e sua evolução com o passar dos anos. O manifesto queria mostrar que as classes menos favorecidas, como desempregados, mendigos e bandidos, eram absurdamente menosprezadas como se não fizessem parte da sociedade em que vivem. Vamos perceber essa diferença entre os burgueses e a classe trabalhadora em cidades urbanas que possuem uma grande extensão territorial como Betim, e nela há uma disparidade enorme entre os bairros considerados nobres e os considerados pobres, e como por exemplo em bairros como Teresópolis e o Cruzeiro do Sul, onde é oferecida à população casas populares do governo, e nobres como Guarujá e o Inga Alto, que é considerado um dos bairros com maior desenvolvimento e onde a população tem um dos maiores PIBs per capita. O Manifesto Comunista criticava o grande capitalista, ou seja, o grande dono das terras e dos meios de produção. O movimento criado no Brasil em 1984, chamado de O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, ou MST, com a tentativa de discutir e mobilizar a população em torno da concretização da reforma agrária, que surge devido ao grande número de latifúndios, que são grandes propriedades de terra que muitas das vezes eram improdutíveis, quais eram características do Brasil colônia, e que com o início da República começaram a ser questionados. Em Betim, o movimento sem terra ocupou em 1999 uma fazenda em Vianópolis e permaneceram nesse lugar até os dias de hoje, 2015, sobrevivendo por meio da agricultura. Fomos lá até lá a fim de conhecer o assentamento e seus moradores. Boa tarde. Agora vamos entrevistar os nossos queridos companheiros do MST e vamos estar perguntando mais sobre a reforma agrária. Pergunta o nome dele. Qual que é o seu nome, por favor? Fala mais Você é um alto. dos líderes aqui do movimento da MST? Não. Eu fazia parte da coordenação e, na verdade, só corrigindo, hoje nós não temos liderança. Nós não somos chamados de liderança. São as pessoas que apoiam e tal, aquela coisa toda. Então, nós não consideramos ninguém como líder. Nós não apontamos liderança nenhuma aqui. Nós aqui é completamente diferente. Nós não distinguimos raça, cor, nem nada disso. Então aquela pessoa é indicada pela comunidade para poder estar organizando, ajudando a organizar. Não essa questão de liderança. Qualquer um pode ser coordenador, mas não líder. Nós não consideramos isso, que na verdade o MST prega esse trem, sempre pegou essa questão dessa palavra de liderança. Você líder, parece que você tem poder. E não é isso que o MST quer, não é que o Sem Terra quer, não é poder, muito pelo contrário. A gente quer terra e justiça social, né? A gente quer ter nossos direitos, assim como na cidade tem os direitos, nós também queremos ter nossos direitos. Então nós não apontamos ninguém como líder. Entendi. Não temos liderança, temos sim apoio dos próprios assentados. Então seria todo mundo trabalhando junto, todo mundo unido por uma causa, no caso. E pensando igual. É tão bacana nessa questão, porque a gente indica que nós temos os setores de coordenação, então a gente chama de coordenação. Então nós temos 2 coordenadores de área e inclusive pensamos muito na questão de genes. Tem que ser o homem e a mulher. Então tem que ser um coordenador e uma coordenadora. O que acontece? Então, aí decide. Coordenador de educação e coordenador de educação, coordenador de esporte e coordenador de esporte, coordenador de saúde e coordenadora de saúde, coordenador de área e coordenadora de área. Aí a gente faz essa reunião com o pessoal, com tudo, e decide entre esses 12 coordenadores. A gente tira um encaminhamento. Mas esse encaminhamento, aí tira um encaminhamento e leva para a comunidade. Aí fazemos uma assembleia geral.
o que é importante para nós é que quem manda é a comunidade. Então, de acordo, você faz a coordenação, então são 12, teve 12 votos a favor, nós não decidimos ainda, nós levamos para a comunidade. Se a comunidade achar que deve ser feito daquela forma, aí é para a comunidade. Entendi, muito bacana. Não somos coordenadores, então por isso que nós não temos líder. Porque o trabalho é feito desse jeito. Eu acho que a nossa liderança é a comunidade. Nossa comunidade hoje é formada por 63 famílias, né? Então nós temos 63 famílias. E se você for contar 3 por 1, nós temos em torno mais ou menos de 200 pessoas. E só 12 reúne tudo e essas 200 pessoas que vai decidir. Não são os 12 que decidem, não é uma palavra só. Então nós não temos líder. Entendeu? Muito bacana. Eu queria que o senhor agora falasse um pouco sobre a história desse assentamento, como que ocorreu, a data de fundação. Exato. Os tipos de bandeira também, né? Isso, a bandeira que vocês seguem e tudo mais. A questão, o MST é um dos movimentos sociais mais fortes no Brasil hoje, né? É o MST. Tudo que se fala em sem terra, logo que você fala sem terra, eles falam logo, todo mundo pensa em MST. Mas nós temos várias bandeiras, tem MST, tem MLST, tem FETAENG, tem o Pastoral da Terra. Então são várias bandeiras. E na verdade, o que nós tivemos a oportunidade aqui foi o MST. O MST foi definido que essa área, o MST que ia ocupar, é feito um trabalho, isso aqui é bacana, muito minucioso, nós chamamos hoje de coordenadores de base, porque eles formam a base. Então eles vão nas periferias, nas grandes cidades, na pobreza mesmo, para tentar resgatar aquelas pessoas que vieram da terra ou que têm afinidade com ela. Aí que tem afinidade, então aí tem esse trabalho de base feito pelos coordenadores do MST, que é chamado de trabalho de base, e tenta resgatar as pessoas, trazer para a terra. Isso para isso tem que ter alguma afinidade com ela. Então fazer esse trabalho primeiro, depois nós trazemos para a terra. Aí vamos perante ao INCRA, que é o órgão titular de reforma agrária, né, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária. Então eles indicam a terra para nós, aí nós vamos ocupar essa terra. Até então, aí é tão diferenciada a questão de coisa. Então a mídia coloca o seguinte, que nós invade. Entendeu? É muito importante até essa questão, da questão da gente invadir terra. Não, a gente não invade terra, a gente ocupa. Por isso que todas as vezes que perguntam, eu falo, não, vocês invadem? Ele fala, não, nós não invadimos, nós ocupamos. Hoje acho que não existe mais, né, Marcelo? Hoje não tem mais isso. Então o que acontece? Por que a gente se desocupar? É igual na questão dessa fazenda aqui. Essa fazenda, ela não tinha fins lucrativos nenhum, muito pelo contrário, só explorava de beira de rio, que era cobrando de pescador, carvoaria clandestina, entendeu? Então o que o MST pegou e fez? Ele pegou e não invadiu, ele ocupou o espaço vazio que a fazenda tinha. É como se você tiver um copo d'água cheio de água, você introduzir seu dedo lá dentro, a água vai derramar. Então você está invadindo o espaço dela. Nós não, nós ocupamos o espaço vazio que a fazenda tinha, porque estava vazio. Então toda a questão do movimento, a gente presta muito bem atenção nisso, por conta disso. Nós estamos ocupando o espaço vazio. Hoje nós temos até uma música que ela prega o seguinte, que onde pisava o boi, né, hoje é feijão com arroz, capim já não convém, porque nós estamos fazendo para alimentação. Então a primeira coisa nossa foi essa questão. Mas voltando no que nós, coisa aqui, essa ocupação nossa que aconteceu no dia 2 de julho de 1999, às 4h30 da manhã, entendeu? Viemos para aqui com 103 famílias, era muita família e tudo. Então isso aqui estava tudo cheio de barraca, tinha barraca para tudo quanto é lado. E depois que a gente faz tudo isso, depois de todos os acontecimentos, de toda a luta e tal, aí vai reciclando, aí recicla muita gente. Porque o próprio movimento, o próprio MST, ele tem regra interna, que é chamado de regimento interno. Nós não admitimos droga, não admitimos roubo, não admitimos estupro,
homem bater em mulher, no meu caso é o contrário, que é a minha que bate em mim, mas não tem problema, eu tô na lei Joaquim aí. Eu tenho marido a pé, então vai ter Joaquim. Então aí nós não admitimos nada disso. Então foi reciclando muita gente. Chegamos aqui no montante de ter 12 famílias só, de 103, 12. Então o movimento viu por necessidade fazer uma nova chamada de novo para novos integrantes do MST, ou tirar de outros assentamentos e tudo para trazer para cá. E hoje nós estamos nos estados que nós estamos, mas foi muita luta. Então tivemos preconceito na escola, com nossas crianças indo na escola. Ah, é sem terra, é sem terra, é sem terra. E na verdade também não vou criticar também, porque a mídia mostra muito isso. Ela só mostra o lado ruim, mas não mostra o lado É o lado bom. favorecido, né? É, só o lado que é favorável a eles. Então, aí teve muito isso. E juntamos toda a comunidade, então todos que estavam aqui e tudo, e resolvemos fazer essa doação, igual o Tati falando, para poder estar fazendo essa doação de sangue, para poder. O que era o nosso ideal? Como é muito próximo da capital, porque aqui nós pertencemos à grande BH, então nós tivemos essa preocupação de conquistar primeiro a sociedade. Né? O nosso objetivo era conquistar a sociedade. Para depois vir estar fazendo. Então provamos para eles que nós não era marginal, igual a mídia estava mostrando. Né? Então, aí fizemos trabalhos sociais e tal, fomos na escola e reivindicamos todos os nossos direitos. Então, nós Só um minutinho. não é só porque nós somos sem terra, mas nós temos direito igual. Nossas crianças têm direito à escola, têm direito à saúde, têm direito a transporte. Então foi essa preocupação e esse trabalho que a gente fez perante a sociedade, os direitos são iguais. E futuramente nós vamos ser um bairro de Betim. Né? Hoje nós somos cercados por condomínios. Então nós estamos no centro. E quem sabe futuramente nós vamos, com nossas plantações e tudo, nós vamos ser um centro de abastecimento da população de Betim. O que nós lutamos é por uma alimentação saudável, sem agrotóxico, entendeu? Sem atravessador, saudável e porém barata. Porque a comunidade, a população pode vir comprar direto aqui. O nosso ideal é montar nossa própria distribuidora e tudo, para poder estar fornecendo um produto saudável para a comunidade. E essa foi a nossa primeira conquista. Muito legal a história de vocês e acho que muitas pessoas não imaginam as dificuldades que vocês passam, preconceito e tudo mais, né? Porque a mídia vai mostrar muito desfocado mesmo, né? Com certeza. Não é mostrar aquela coisa que realmente é a verdade, mas onde que é o interesse deles. Então a gente quer agradecer você. E agora a gente vai estar fazendo umas perguntas para estar esclarecendo algumas dúvidas que várias pessoas têm sobre o movimento também. Pode ser? Beleza. A primeira pergunta é: você considera os grandes capitalistas os grandes culpados pela fome e a desigualdade social? Na verdade, um pouco eles têm toda a razão de ser culpados nessa questão, mas a questão maior fica para os nossos governantes, porque nós que somos pequenos, nós somos sufocados por eles, então nós somos obrigados a passar para eles o que nós temos, porque eles estão sufocando a gente e estão sempre fechando a gente, e o governo não ajuda em nada, não faz reforma agrária, não te dá incentivo, não faz nada disso. Então, nesse ponto, nós somos um grande culpado, são eles, mas os nossos governantes são maiores também. Bom, a segunda pergunta: qual foi a maior dificuldade encontrada por vocês durante a luta contra a desigualdade e a pobreza? A nossa grande dificuldade mesmo foi aquilo que eu citei, foi nós ser aceito pela comunidade, pela capital aqui, porque nessa época em 99, né, em 1999, não houve uma grande ocupação na região metropolitana de Belo Horizonte. E o MST veio para aqui e fizemos essa grande coisa. Então a mídia se estourou naquela questão toda. O MST que não sei o que lá, o Sem Terra e tudo. Todo mundo só conhecia o MST. Então aquilo foi uma grande surpresa, até mesmo para a população de Betim, foi uma surpresa muito grande.
Porque na verdade a ocupação aqui aconteceu com muita família, um número muito grande de família. E diante desse acampamento aqui, que na época era acampamento, hoje graças a Deus com muita luta nós somos assentados. Então, durante esse tempo que ficamos aqui, nós criamos várias crias, nós chamamos de crias daqui, que hoje são assentados no estado de Minas Gerais. Nós temos hoje assentamento em Sete Lagoas, nós temos assentamento em Bambuí, nós temos assentamento em Pará de Minas, nós temos assentamento, que é o Roxininho, como é que chama lá? Nova União, né? Nova União, entendeu? Tudo cria daqui. Então, Santa Cruz. O Santa Cruz já não é, o Santa Cruz já foi depois, né? Aquela questão toda. Então, foi criado. Então, nessa época, em 99, que deu esse grande impacto na chamada região metropolitana de Belo Horizonte. Perante isso, aí nós tivemos nossas dificuldades. A comunidade, então, não aceitava, porque via tudo aquilo só pela televisão. E só viu o absurdo. E o que estava em grande coisa mesmo, que a coisa. Eldorado dos Carajás, que matava e tal, que tem tudo. José Rainha, que era ladrão, que era daquele que tem tudo, que invadia terra, né? Invadia terra, roubava terra e tal, aquela coisa toda. Então foi esse grande impacto. Até então os mineiros não conheciam o movimento. Então nós causamos um impacto muito grande. E a sociedade não estava preparada para aquilo. Só estava preparada pela mídia. Que sem terra é ladrão, que não passa nem perto sem terra, que ele te recebe você com foice, com facão na mão, e que mata caseiro, que expulsa fazendeiro, que faz isso, que faz aquilo outro. Mas igual como eu disse antes, nós ocupamos espaço vazio que a fazenda oferece para nós. E até então, aí nosso trabalho, aí nós focamos muito nisso. Porque a capital não aceitava. A capital não aceitava essa questão de sem terra e tudo, porque só via pela mídia. E através de trabalho social, de mostrando para a comunidade, com manifestações, de luta por igualdade, e mostrando para todos eles que hoje nós não temos nada disso, hoje nós não temos preconceito nenhum, racismo, nada, de igualdade, até questão religiosa. Hoje nós tivemos aqui na época, nós tivemos budista, nós tivemos espírita, evangélico, católico. Hoje nós conseguimos separar tudo isso, entendeu? Então todo mundo separa tudo isso. Então foi perante essa questão, essa igualdade que nós tivemos, que transformou no movimento que é o movimento hoje. Mas através das famílias, daquele trabalho de base que foi feito, que nós buscamos, o Zezão lá na cidade, que estava na periferia e tudo, estava morando na favela, talvez pagando aluguel, não tinha uma terra para ele poder plantar, não tinha nada, então nós buscamos para ele. Você tem afinidade com a terra? Não, sou filho de roçaliano. E hoje nós queremos a mesma coisa, entendeu? Então ele trouxe para cá e nossas crianças que nasceram aqui dentro, nós queremos a mesma coisa para elas. Hoje nós costumamos brincar o seguinte, que nós queremos nossos filhos sabidos. Nós falamos sabido. Não, eu vou ficar sabido. Não é questão. Hoje nós vamos ter direito à faculdade, a mesma coisa para os nossos filhos. Infelizmente nós não tivemos essa oportunidade. Nossa oportunidade é facão, foice, inchado, né? Mas nós com muita luta, sacrifício e tudo, né? Nós estamos tirando e tentando colocar os nossos filhos a ser bem aceitos na sociedade. E hoje, graças a Deus, o Betinho nos aceitou bacana, entendeu? Provamos, mostramos. A mídia não nos ajuda. Até a questão da mídia. A mídia veio aqui em 99, quando nós ocupamos. Mas ela não preocupou do que nós fizemos daqui para frente. O trabalho que nós tivemos, a luta que nós tivemos. Hoje nós estamos no céu, hoje nós somos um bairro de Betim, porque hoje nós temos transporte escolar para nossas crianças, nós temos um posto médico que bacana, nos atende, que é aqui em Vianópolis, entendeu? Então nós temos o transporte coletivo, que é os ônibus para poder nos atender, nós temos coleta de lixo feita aqui na área central do assentamento, nós temos médico da família. Então todos os direitos, mas tudo foi conquista que nós batalhamos para poder ter isso. E antes nós chegava lá no posto de saúde, vocês iam sem terra? Eu digo, nossa senhora, pelo amor de Deus,
tal, aquela coisa toda, todo mundo com medo. Talvez atendia por medo, né? Hoje não, hoje nós temos uma pasta nossa separada lá que é do movimento. Mas por quê? Mas é por questão burocrática deles lá, eu não sei se é interno deles, porque da mesma forma que nós somos muito bem tratados no posto médico, vem gente de outros setores, de outra área e fala que está aqui do Sem Terra. Hoje nós temos um cadastro lá de cada um de nós, o posto de saúde de Vianópolis. A escola de Vianópolis tem o nosso cadastro e nós somos daqui do Sem Terra. Pode ir. Então nós temos até essa questão de comprovar endereço, mas por quê? Não sei se é perante a empresa de Correios e tudo, então nós não recebemos correspondência nenhuma aqui e tudo. Nós temos uma associação montada, nós temos a nossa, não temos caixa postal ainda, mas nós temos nosso CEP e tudo, temos essas grandes dificuldades de comprovante de residência. Para a gente obter um comprovante de residência, a gente tem que ir no mercado do lado aqui que fica em Vianópolis, que é o supermercado Neném, para ele poder fazer um comprovante como você reside aqui. Você faz compra, lógico que nós somos clientes deles, que é o único mercado que tem na região, né? Então tem toda essa comprovação, toda essa manobra de coisa por internet, que não foi nossa, não conquistamos isso ainda, mas estamos batalhando, estamos a fio para poder conseguir isso ainda. Uma caixa postal talvez, um endereço, porque Vocês vão conseguir. vamos sim. Meu Deus. Nós somos bravadores. Com certeza. Bom, e agora a última pergunta, para estar fechando essa entrevista, é se o senhor é contra a propriedade privada. Se o senhor acha um malefício. Com certeza sim, né? Com certeza. Eu acho que envolve muita coisa que não é próprio essa questão. Nós tivemos por exemplo, não sei se foi, tivemos um grande atrito com o governo, na época era Fernando Henrique Cardoso, de fazenda particular dele. Então foi na época do Bandeira Vermelha, entendeu? Por quê? Então era uma propriedade que era dele. E ele usou abuso de poder. Ele pegou o exército brasileiro e colocou para defender a propriedade dele. Então, ou seja, qualquer outra propriedade privada, hoje você pode acionar o governo federal, não, traz as forças armadas e tudo, e vou defender o que é meu. Mas defender o quê? De repente eles não estão produzindo nada. Então nós vamos lá, nós vamos produzir. O ideal nosso, a nossa luta é para isso, é para produzir. Entendeu? Não produzimos tanto porque hoje tivemos um grande coisa na questão de escoar a mercadoria. Tudo que você vai vender hoje, você tem que ter nota fiscal. Então nós, como pequeno agricultor, como é que você vai ter nota fiscal? Tem que ter firma registrada, tem que ter tudo. Então nós estamos só na mão do governo. Só na mão do governo. O governo cria programa social que combate a fome, combate isso, combate aquilo, mas não te dá oportunidade. Ele não te compra de você, ele compra do grande produtor. Ele tem máquinas e tem... Nós aqui é só mão de obra Ele tem uma né? humana. cota X que ele compra na nossa mão. Aí Só quilo, por exemplo. Eu vendo 2.000 quilos, É 2.000 só quilos, quilo. só isso, por ano. Então, nós É queremos... anual, não é todo. Hoje- Se você tiver que comprar, não é isso. Hoje, se você colocar hoje, por exemplo, hoje nós temos em torno hoje, aqui na nossa área, aqui, nós estamos em torno mais ou menos, que está encalhado hoje aqui, em torno de uns 150 mil quilos de mandioca. Entendeu? Nós não temos onde escoar nossa mercadoria. Então não adianta. A Conab, ela só compra produto beneficiário. Ou seja, se for mandioca, ela não compra mandioca, ela compra farinha, né? Então tem toda essa questão. O que o Brasil hoje, a maioria da comunidade hoje, de todas as populações, não vê, que a gente sempre corre atrás e tal, dessa coisa tudo, a Conab hoje são os armazéns falidos. Se houver uma guerra mundial aí, o Brasil é o primeiro a morrer de fome, porque a Conab não tem nada. A Conab não tem nada armazenado. E a Conab é o armazém do Brasil. Então, a nossa luta é essa, para nós produzir, ter onde nós escoar a nossa mercadoria. A
a gente ter trabalho social perante a comunidade. Betim, por exemplo, tem lá o SEAB, né, que é Centro de Abastecimento de Betim. Mas o que tem lá? Tem lojas alugadas. Não tem. Tem gente que vem de Itaúna, de Divinópolis para comprar no Ceasa. Por que a prefeitura não monta junto com os assentamentos que tem aqui na área? Por que ela não monta um centro de abastecimento em Betim? Nós vamos tirar uma diferença de 40 a 60 quilômetros. Nós vamos abastecer Pará de Minas, que não pertence à capital. Nós vamos abastecer Itaúna, nós vamos abastecer Bom Despacho, vai ficar sempre mais perto. Mas foca mais por esse lado do trabalhador rural. Na verdade, não é só o sem terra. Tem pequenos produtores aqui dentro de Betim, parece que são, acho que 200 e tantos, que na última reunião que nós tivemos. Então são pequenos agricultores também que estão nessa mesma luta para poder coisa. Só que como a MST é mais unido, então hoje nós contamos o seguinte: nós também somos pequenos agricultores, mas nós somos unidos com 63 famílias. E tem um pequeno agricultor, digamos que seja você. Você só tem seu sítiozinho lá com 4 hectares. Você está sozinho. E nós não, nós estamos mais unidos nessa questão. Porque nós pensamos um no outro. Então se resolver o meu problema, vai resolver o dele. Aqui na nossa comunidade. Então essa é a grande nossa coisa. Agora só voltando nessa questão da sua pergunta, da propriedade privada, é isso. O próprio governo, ele faz isso e abafa nós que somos pequenininhos. Os impedimentos que eles colocam, os impedimentos que eles colocam, todos os empecilhos. Então são os empecilhos criados por eles próprios. E tenta lançar, tenta ludibriar, né, nós com esses programas. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar na mão deles, da propriedade sempre privada. Porque ele vai fechando o cerco, vai chegar um tempo que eu não vou resistir. Porque tá me abafando, tá abafando o Zé, tá abafando o Francisco, entendeu? Então nós temos que abrir mão e deixar para eles. Porque infelizmente são eles que mandam, eles são os governantes e os latifundiários que vêm de fora, vêm do exterior. Porque hoje no Brasil não temos isso, né? Queria agradecer, né, você que está concedendo essa entrevista, ajudando o nosso trabalho, e que vocês realizem seus objetivos, vocês consigam chegar lá e tudo mais. E agradecer mesmo pela entrevista, por ter cedido seu tempo. Muito Agora a entrevista com o professor de História, Verivaldo Rodrigues Lopes, sobre o tópico 3. Participação dos trabalhadores na democracia ou experiências de associações de trabalhadores em Betim. Você pode falar para a gente sobre isso um pouquinho, por favor? Bom, a história dos sindicatos, trabalhadores, organizações de trabalhadores em Betim, ela compreende a partir da década de 70, porque até então as associações ou agremiações que tinham aqui na cidade eram voltadas para movimentos religiosos. Dificilmente se falava em sindicatos rurais, porque na época Betim era uma cidade muito pequena e a população ela não tinha essas demandas. Então, a partir da década de 70, quando a Fiat realmente se instala em Betim, é que se começa a pensar nos sindicatos, né, dos trabalhadores, principalmente copiando modelos que vieram do ABC Paulista e de outros sindicatos, tendo como imagem assim, os partidos comunistas, principalmente no modelo russo. Como a gente pode observar, todos os sindicatos que vieram para o Brasil, né, os que formaram, eles tiveram uma linha de esquerda, principalmente do Partido Comunista do Brasil ou do PCB. No caso de Betim, nós podemos avaliar isso. No caso de Betim, os sindicatos, que é o mais forte que se tem ainda hoje, é os sindicatos metalúrgicos, principalmente por causa das empresas que fazem parte desse grande conjunto que é o Grupo Fiat e também ligado um pouco à Petrobras. Quando se trata de outros sindicatos, sindicatos comerciários,
sindicatos rurais. Esses sindicatos eles têm uma fundação um pouco mais moderna, digamos assim. No outro caso, que a gente pode dizer que foram associações importantes em Betim, como organizações sociais, a gente tem as associações de moradores, que exerceram um papel extremamente importante até por volta de 2010, talvez de 2010 para antes dessa data. Até então, esses grupos, eles, além de ter experiência nas suas comunidades, eles exercem um papel importante na política em Betim. A partir da década de 2010 para frente, essas associações elas foram engolidas por interesses políticos e basicamente não tem muita opção de reação perante a sociedade. Isso. Por volta de 94, 95, quando instalou aqui o primeiro governo petista em Betim, os grupos de orçamento participativo tiveram uma participação extremamente importante, onde aglutinaram tanto alguns sindicatos, como o Sindiúte, a Moscab e outros grupos de associações de moradores, tinha um papel extremamente importante na decisão da condução da cidade de Betim, como decidir que tipo de obras, onde seriam investidos, né, o orçamento, o que era mais prioritário para a cidade. Acontece que a partir de 2008, por aí, essas entidades foram perdendo força. Por quê? Porque entraram aí mais os interesses políticos e não havia interesse que a população participasse. Uma vez que esses interesses políticos privilegiaram a vontade popular, essas associações foram acabando e hoje, basicamente, são extintas na nossa cidade. Atualmente, as associações em Betim, seja elas comerciários, sindicatos metalúrgicos, Sindiúte e outras associações, elas praticamente perderam força, principalmente porque houve uma inserção de objetivos políticos partidários, ou na própria visão neoliberal, uma vez que as empresas agora elas trabalham, né, na visão da terceirização da mão de obra, e isso dificultou com que houvesse qualquer tipo de organização mais estruturada, mais alicerçada. Dificilmente Betim terá um sindicato forte, terá uma associação forte, porque os interesses e a nova visão mundial do capital, ela acabou absorvendo esses interesses, uma vez que o consumismo e a preservação do emprego é o que está em primeiro lugar. E, logicamente, as associações elas perdem força porque os interesses individuais eles prevalecem sobre os coletivos.